Mas antes de você abrir a fala séria, duas coisas. Primeiro, que eu sou o primeiro convidado que não é baiano aqui, né? Exatamente. Então vai ser a única especial nesse vídeo vai ser isso. E o segundo ponto é, vem a mãe. Pronto, agora sim, agora pode começar. Cláudio, depois daqui, o que a gente vai comer mesmo? O que é que você... Se fosse escolher um prato, assim... Muqueca. Com certeza. Litros e quilos de muqueca. Mais muita caipirinha. Muita caipirinha também. Caipirinha e muqueca é a duplinha da felicidade. Exatamente. Se eu fosse trazer uma experiência pra vocês, nunca traga colado para a sua cidade e seja um guia turístico. É realmente uma experiência que você vai ter que beber bastante álcool. Traga só esses pontos. Mas agora vamos começar a falar um pouquinho sério. Cláudio, eu quero entender, assim... de onde veio essa sua vontade de vencer no mundo, de onde você realmente desenvolveu essa sua experiência de ser um cara... tem que se trazer um ponto que é a verdade. Eu não conheço ninguém mais criativo do que Lucas Collazo. Poxa. Toda vez que eu preciso de uma boa ideia, eu te comunico. Isso é verdade, né? Eu encho um pouquinho o saco dele, entretanto, mesmo assim, ele continua gostando um pouquinho de mim. É uma relação de amor e ódio. Mas, vamos lá, como é que você começou a se destacar e buscar ser o melhor no que você fazia? Olha, na verdade, tem um ponto importante que às vezes a gente não dá muito valor, que é o alicerce familiar, independente do que você chame de família, né? Acho que a sua primeira escola é essa. Você vai sair da porta de casa levando consigo aquilo que você aprendeu em casa. Então, assim, a minha educação, ela me ajudou muito nisso, porque desde cedo, o meu pai, eu sempre brinco que ele não foi o pai que levou pra assistir jogo de futebol, não me comprou a primeira camiseta do Corinthians, não fez essas coisas. Graças a Deus. Mas ele me ensinou logo cedo a fazer um pipeline de vendas. Ele sempre foi diretor comercial, então ele sempre mostrou muito isso. E eu cresci muito com essa mentalidade, com a mentalidade também de construir. Então, tipo, eu nunca tive nada assim de mãos beijadas, essas coisas. Em casa, quando eu ia pedir dinheiro pro meu pai, pra alguma coisa que eu ia precisar, eu tinha que justificar pra ele, tinha que explicar pra ele, tinha que sentar num jantar com ele e falar pra ele o porquê que eu ia precisar. Trazer todo um plano de negócios, porque você precisaria daquela quantia. Basicamente isso, era quase isso. Tinha que quase levar um Excel, um PowerPoint lá e apresentar tudo pra conseguir, e isso me ajudou muito porque no final do dia a gente é jovem, né? Porque jovem acaba sendo criado muito assim, você precisa ter skill set. Então você precisa estudar numa faculdade muito boa, você precisa fazer curso de XYZ, você precisa saber falar inglês, espanhol, francês, né? Você precisa ter um skill set, saber ser bom em Excel, etc. Só que na verdade o grande diferencial é o mindset, não o skill set. Porque o skill set qualquer pessoa consegue construir em qualquer etapa da vida, mas o mindset é uma coisa muito mais difícil de você construir, e ela que vai ser o aglomerado de comportamentos que você vai ter, que vão te construir skill sets diferentes e vão te guiar para caminhos melhores. Então, na verdade, você não aprendeu a mexer no Excel, no PowerPoint, pra depois aprender e mostrar isso pro seu pai. Você, entendeu? Eu preciso convencer uma pessoa de qualquer forma. Pra convencer essa pessoa, eu vou precisar usar essas ferramentas e vai na raça aprender aquilo. Exatamente. Então, depois que você, trouxe toda essa bagagem familiar, como é que foi, sair do colégio, vou fazer o que na minha vida? Aí ferrou. Eu não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer de faculdade. E aí quando você não sabe o que você quer fazer de faculdade, você vai fazer administração. Só que aí eu falei, podia ser uma administração um pouquinho diferentinha, né? Eu peguei administração com ênfase em comércio exterior. Pelo menos dá uma, eu não fazia a mínima ideia do que era comércio exterior, até hoje talvez eu não saiba direito o que é. Mas enfim, fiz administração com ênfase em comércio exterior no Mackenzie. Logo no começo, tentei empreender, então eu sempre gostei muito, sempre fui apaixonado, sempre via vídeos sobre isso, etc. O meu pai numa fase da vida foi empreendedor também, então eu tinha muito essa raiz. Eu senti muita vontade de fazer isso, só que eu não tinha a mínima ideia de como fazer. Mais uma vez, fui na cara e na coragem, com o mindset. Vamos lá. Vamos embora que eu aprendo no caminho, né? E aí foi legal porque basicamente não deu certo, eu quebrei, foi isso que aconteceu. Foi ótimo, graças a Deus. Foi bom, foi um aprendizado muito legal pra eu entender que tudo que você faz na sua vida acompanha as suas limitações. Então você precisa, pra fazer coisas maiores, você precisa crescer como pessoa. Então foi ali que eu aprendi que eu precisava dar passos pra trás, evoluir como ser humano, como pessoa, para depois querer evoluir um negócio e estar na frente de algo que era muito mais importante, muito mais complexo. Então, eu entrei na empresa júnior do Mackenzie, que eu achei que seria uma boa forma de ter essa escola inicial. Eu entrei lá como trainee de vendas, fui até o cargo de diretoria e aí saí de lá direto para XP.
Tem que ressaltar aquela parte que você não passou no processo de empresa que não paga, né? Muito bom, é verdade. Eu tentei driblar aqui, mas já que ele quer que fale, deixa eu tomar uma da cerveja. Mas hoje ele superou essa fase. Não, superei, mas é verdade. Então, basicamente, eu fui muito pressionado pra ir, por amigos meus que estavam dentro. Até meu pai tinha falado que era bom, tal, conheci. Fui lá prestar. Era uma empresa, como você bem colocou, uma empresa que não paga salário. Fui prestar. E a primeira fase, todo mundo falava pra mim, pô, Colas, vai lá, meu, tranquilaço. Seguinte, você vai fazer uma prova que fala sobre você. Então, a chance de você não passar é se você for um psicopata, porque de qualquer outra... Resultado, você não sabiam que você é um psicopata. Eu sou um psicopata e fui reprovado na primeira fase. Não contente, saí de lá zoando as pessoas que trabalhavam na empresa, então a galera passava de polo lá na faculdade, ficava zoando os caras escravos aí, eu tinha sido reprovado. Prestei a segunda vez por pressão de novo, livre e espontânea pressão, e aí eu entrei, e aí fui até o cargo de diretoria. Daí na XP foi engraçado porque eu mandei meu currículo, na época XP, nem parece, mas assim, um pouco mais de 3 anos atrás, era outra empresa. Uhum. Ninguém conhecia direito XP, ninguém queria trabalhar na XP na época e tal. Eu mandei o currículo, sei lá, 10 horas da manhã na faculdade, 11 horas me ligaram, fizeram uma entrevista por telefone, falaram assim, olha, se você não for bom, você já fica aqui. Bom, pelo menos marcaram a entrevista, era véspera de feriado, fui lá fazer a entrevista, fiz a entrevista presencial com o RH, o RH falou assim, não, peraí, você é muito comercial, essa vaga que você tá prestando é uma vaga mais passiva e tal. Não, eu comecei a tentar convencer porque eu queria entrar de qualquer jeito. Ela falou, tá vendo, você tá me vendendo. Aonde? Ela falou, você tá me vendendo que você é a pessoa pra vaga que você não é. Aí foi lá, me passou pra um gestor de uma área, falou, olha, a gente não tem vaga de estagiário pra essa área, a gente tem uma vaga de analista júnior, só que eu gostei muito de você, eu acho que você é a pessoa certa. Se o gestor concordar comigo, ele te coloca como estagiário nessa vaga que é de analista júnior. Pra você tudo bem? Eu falei, vambora. Chamou esse gestor, me aprovou, chamou o diretor dele, daí foi uma entrevista, foi policial bom e policial mal ali, basicamente ele me amassou durante aquele período. Saí de lá, cheguei, trânsito da Faria Lima de Pico, cheguei em casa super tarde, tinha que ir pra praia com os meus primos passaram pra me buscar, aquele carro de molecada que vai mala até o nariz. 8 pessoas no carro, mala até o nariz, aí no caminho me liga a XP, música alta, manda baixar o som, fica todo mundo quieto. Silêncio, porra! Silêncio, todo mundo fica quieto, atendi o telefone, aí falaram, quanto tempo você vai demorar pra aprender? Aí eu falei, qual é a média de um estagiário? 3 meses. Eu falei, eu faço em 2, ela, muito tempo. Aí eu faço em 1 e-mail, então, pô. Falou, tô brincando, tá contratado. Fui contratado no mesmo dia. Aí trabalhei durante 2 anos e alguns meses como assessor de investimentos, fui subindo de faixas, e aí acabou que, por conta de intermédios ali de Mateuzinho e tudo mais, conheci o Salomão, viram que eu tinha bastante conhecimento técnico, eu gostava muito, que eu gostava de estudar, ir atrás e tudo mais. Escrevi um texto de teste, assim, que a gente foi no almoço com uma gestora, escrevi um texto sobre a gestora. Ele me contou depois que ele mostrou esse texto como exemplo de um texto que poderia falar de mercado sem ser um jeito chato, pro head de análise de fundos da XP. E aí mostrou pra ele, ele falou, pô, Salomão, mas não dá pra escrever um relatório desse jeito que você tá falando. Ele falou, não, dá sim, olha esse texto aqui. Mostrou o meu texto, eu não tava nem na área. Aí mostrou, ele falou, não, mas pera aí, esse texto aí, quem escreveu deve ter uns 30 anos de mercado. Caralho. Aí ele falou, não, é um moleque de 22 anos lá da área comercial. E aí eu fui pra lá, fui como analista de fundos, em pouco tempo eu já tava cuidando da estratégia de alocação e análise de fundos. Aí as coisas foram rolando, entrei dentro do Stock Pickers também, fiz parte ali do time inicial. E aí atualmente eu fico no time de análise junto com a Betina, com a Paula e com a Ju, e a gente olha de forma matricial, a gente olha para todos os ativos e focado cada um na experiência do investidor. Então a Paula é os iniciantes, eu sou o intermediário e a Betina é o fim de funil. Uma coisa que eu percebo muito em você é que tudo que você me fala que você vai fazer, você faz muito bem feito. Então, eu acho que isso reflete muito o foco de uma pessoa. Eu mesmo sou uma pessoa que, caralho, eu me desfoco muito fácil. Eu tô fazendo uma coisa aqui, vou fazer uma coisa aqui e fudeu, não fiz nada hoje, tá ligado? Então, como você consegue trazer esse foco, eficiência e falar, eu vou ser o melhor nisso daqui, eu vou dar o melhor de mim nisso daqui? Por muito tempo eu achei que talento fosse tudo. Eu sempre foquei muito em talento. Então eu falo assim, eu sou talentoso. É um negócio que vai subindo pra sua cabeça, é ruim, faz mal. E aí comecei a subir ele talento. E eu percebi que talento tá muito envolvido com intensidade. É muita energia, né? Talento é isso. Então você pode até conseguir ser uma pessoa extremamente talentosa por muito tempo, mas uma hora isso vai diminuir, ou vai cair por terra, ou vai oscilar demais, porque não é todo dia que você tá com toda aquela energia. E eu percebi que, na verdade, o processo é o mais importante. Então, por trás de toda a ideia que eu tenho, toda a vontade de fazer qualquer coisa que eu tento criar um processo. Então, eu não pergunto o que vamos fazer, com quem vamos fazer, quando vamos fazer, aonde vamos fazer, pra quem vamos fazer, antes de falar o que vamos fazer, porque daí eu já nasço com a ideia ali construída, estruturada, e aí eu executo, e meu foco quero dar 400% de mim todos os dias, mas tem dia que não dá. Não dá, Você acordou mal, comeu uma muqueca, bateu errado na barriga, o caldo de sururu
já tá te fazendo passar mal pra caramba e tal, não existe a cocada que vai resolver. E aí o que você faz? Você tem que focar em dar pelo menos 100%. E aí essa cultura eu peguei muito que eu sou muito apaixonado por esporte. E aí, pô, tem vários aqui ídolos que eu posso citar, mas um deles é o Michael Phelps. O Michael Phelps, pra ser campeão medalhista de ouro em Beijing, ele treinou durante 4 anos todos os dias. E ele falava que, pô, falava, mas todo dia, cara, não descansava? Não, ele falava, não dá, por quê? Um dia que eu não treino, são 3 dias pra eu voltar pro nível que eu tava até aquele dia que eu deixei de treinar. Então custa muito mais caro pra mim, nem que eu vá fazer um treino mais leve, mas eu vou fazer porque vai me custar muito mais caro. Então eu aprendi a ser processual, focar no longo prazo, ser menos afobado, menos ansioso, gostar e evoluir talento, skill set e tudo mais, mas saber que o mindset é o mais importante. Então eu, nesse processo, eu foco muito em evoluir como pessoa, eu quero me tornar um ser humano melhor. Pra você fazer isso, uma outra dica que eu dou também é se rodear de pessoas que gostam de você, que amam você, que te admiram, que querem estar com você, mas que não necessariamente têm o mesmo ponto de vista sobre tudo que você acha. Não seja a pessoa mais inteligente da sala. Ser a pessoa mais burra da sala sempre foi meu foco. Então eu gosto de estar perto de pessoas assim, porque eu sei que em alguns momentos eu vou ter ideias erradas, e aí com toda a paixão que eu tenho, força, energia e tal, eu vou com tanta convicção, se não tiver ninguém pra falar, calma aí, não é assim, veja isso, veja aquilo, eu vou cegamente pro abismo. Então, esse é um ponto importante que eu foquei em fazer e construir esse alicerce. Trazendo um pouquinho de empresa. Pô, você é um cara que tem todo o perfil pra mim de empreendedor. E que, se tivesse dentro de uma multinacional, tipo, eu acreditaria que você estaria infeliz por não poder desenvolver as suas ideias. Mas dentro da Rico, você não tem esse perfil. Eu vejo um cara que, porra, super bota os projetos em prática, que super se desenvolve. Porque você acha que na Rico você consegue fazer isso, na XP você tem esse espaço, e como é que você utiliza esse espaço dentro da empresa? Assim, inegável falar que o ambiente da empresa ajuda, né? Lá, um dos valores é o espírito empreendedor, então isso, sem sombra de dúvida, abre muito espaço e é um dos motivos pelo qual eu gosto tanto de vestir essa camisa. A gente é muito educado numa cultura de cadeira. Quem que é aquela pessoa? Ele é presidente, ele é diretor, E aí essa cadeira, ela acaba virando meio que uma prisão. Você fica preso a atuar só no que aquela cadeira faz. Então, no meu caso, por exemplo, se eu ficasse preso nessa cadeira, eu teria sido só um analista de fundos e nada mais. Não teria me preocupado em fazer o resto das dores da empresa darem certo. O meu ponto é, não me prendo numa cadeira. Eu tenho meu cargo, eu tenho minhas funções, eu tenho meu to-do list obrigatório que eu tenho que entregar para rodar o que eu tenho que fazer, mas se eu vejo qualquer necessidade... Você vai fazer o seu e muito mais. Exato, eu foco em fazer muito mais do que um analista. Não à toa, Bettini e Salomão falam para mim, né? Não necessariamente é tão positivo assim, mas eles falam, pô, eu sei 10% das coisas que você faz, porque o resto é tantas outras coisas que eu nem sei. Aí até uma falha minha de não mostrar que eu tô fazendo também, que eu não gosto muito de ficar falando. Tem que me vender melhor nesse sentido, de fato, mas é muito isso. Eu faço muito mais do que eu deveria e por paixão. Muita gente faz as coisas por dinheiro, né? E aí você vai pra onde tá te pagando mais. E aí no fim você fica parecendo uma pipoca na panela, pulando de um lado pro outro. E eu tenho muito mais convicções de ambientes que eu tenho que estar pra aprender, que dão espaço pra me desenvolver. E isso é muito mais importante agora pra mim do que qualquer outra remuneração. E pra finalizar, aonde é que o Lucas Colas quer chegar? Essa é uma pergunta muito boa, na verdade. E aí nessa linha de não dar cadeiras, dar nomes aos bois, eu quero estar fazendo algo que influencie a vida, com certeza absoluta, dos brasileiros, mas se possível no mundo, pra melhor. E dentro do meu segmento, que é o segmento financeiro. Então, eu quero mudar a vida das pessoas financeiramente falando para melhor. E eu não quero falar com milhares de pessoas, eu quero falar com milhões de pessoas para tentar incentivar e ajudar esse processo. Você vai chegar lá, você é foda. Vamos junto, então.